E aí, beleza? Vamos falar um pouco de política hoje? Na real a gente vai falar um pouco sobre a política do Oriente Médio, uns 2000 anos atrás. O que estava pegando em Israel há 2000 anos? Israel, por esse tempo, eles estavam sofrendo uma sequência de vários domínios de várias nações diferentes. Primeiro foi o cativeiro na Babilônia, aí veio Alexandre o Grande, os sírios, os gregos, os persas, e um ping-pong, um vai e vem de domínios. E o povo judeu, eles estavam passando por uma pequena perda de identidade. Aquilo que era a sociedade padrão estabelecida por Deus estava se perdendo um pouquinho nessa sequência de domínio. E é até engraçado a gente falar sobre isso, porque naquela época, na verdade, até hoje, no meio dos judeus, e naquela época não era diferente, eles aguardavam um Messias que seria o libertador do povo. E eles esperavam um Messias que pudesse agir de alguma forma política e bater de frente com os dominadores, sejam eles os gregos, os persas, naquela época os romanos. Então eles esperavam alguém que fizesse como Davi fez, que pudesse enfrentar diretamente o poderio político e militar daquela época, como Davi enfrentou os filisteus. Na real, as profecias do Messias o consideravam como filho de Davi, então nada mais justo do que esperar alguém que pudesse lutar como Davi lutou e, entregar o domínio de novo e tornar Israel a grande nação que ela foi um dia. Mas aí veio Jesus, né? Veio Jesus e, Jesus ele era totalmente diferente. Ele batia de frente com as dominações políticas e militares, mas de uma maneira totalmente diferente de Davi. Jesus ele lutava meio que sem levantar a espada, entendeu? Mas a real é que Jesus era muito louco, muito mais louco que Davi. Tanto que ele foi crucificado com 33 anos de idade sem cometer nenhum crime. Ele era o cidadão modelo, aquele cidadão que o João Dória quer na cidade de São Paulo, mas ele não, ele foi crucificado, que era uma pena gravíssima para aquela civilização. Mas o tema que eu quero abordar aqui bem rápido, e essa introdução foi para caminhar para isso exatamente, é sobre uma decisão de Jesus que talvez não seja dada tanta atenção, mas que ultimamente me chamou muito a atenção e que eu queria repartir um pouco com vocês, que é exatamente a seleção dos 12 apóstolos. Assim como tudo que Jesus fez, a escolha daqueles que ficariam perto dele não poderia ser diferente. Tem confronto envolvido, tem a saída da zona de conforto, tem aquilo que é a quebra de paradigmas e também tem um pouco de afronta política. E esse que é o tema do vídeo. Eu quero falar especificamente sobre 2 dos 12 apóstolos que foram escolhidos. Levi, também chamado de Mateus, e Simão, não Pedro, o outro. Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, versículo 15, ele caracteriza Simão como um zelote. E Levi, no Evangelho segundo Mateus, segundo ele próprio, ele é caracterizado como cobrador de impostos, no capítulo 9, versículo 9. E por que isso é importante? Porque essas duas coisas estão escritas na Bíblia. Eu acredito que tudo que está escrito na Bíblia tem um motivo, tem um porquê, nada está escrito na Bíblia à toa. E essas duas características definitivamente também não estão escritas à toa na Bíblia. O que eram os zelotes? Bom, os zelotes eles eram uma seita judaica. O que eles faziam? Essa seita ela foi criada, acho que em 6 depois de Cristo, entre 5 e 10 depois de Cristo, por um cara chamado Judas, tem nada a ver com o Judas que traiu Jesus. E os zelotes, uma tradução literal de zelote significa zeloso, aquele que zela pelos interesses de Deus. E por que eles eram chamados assim? Bom, eles eram extremamente revolucionários e violentos, eles andavam com facas, com adagas, e eles partiam pra cima da galera de Roma e dos cobradores de impostos judeus. Eles eram uma espécie de força revolucionária judaica, eles eram os que lutavam pelo interesse do povo, porque eles achavam inconcebível que Roma cobrasse impostos e que os judeus cobrassem impostos mais abusivos ainda sobre os próprios judeus. E aí uma hora, um cara chamado Matatias, ele se levantou, ficou muito louco e falou, não, isso não pode acontecer. E aí o Judas, ele pegou e juntou uma galera e começaram esse movimento revolucionário, uma pegada meio extremista, muito louco, vamos pra cima, vamos matar os caras, a gente vai ganhar pela força. Eles não pagavam impostos, se alguém viesse cobrar imposto e embaçasse na deles, eles matavam na hora. E era uma galera punk, era pesado o bagulho. E os cobradores de impostos, representados pelo nosso amigo Mateuzinho, eles eram conhecidos como corruptos, a principal característica deles é que eles meio que desviavam os impostos cobrados por Roma. Falava assim, não, você precisa cobrar, 2 moedas de tal pessoa, chutando o valor. E aí o cara ia lá e cobrava 4, ele entregava 2 pra Roma e falou, tá aqui, peguei, e as outras 2 ele pegava pra ele. Eles eram judeus, eles estavam ali no meio do povo e Roma, como não tinha gente suficiente pra cobrar impostos de todo mundo, passava lá em Israel e falava, e aí galera, quem quer cobrar dinheiro aí dos seus amigos aí, dos seus irmãos aí? Aí tinha lá os traíra, Mateuzinho, eu quero, tio. E aí eles pegavam e começavam a cobrar imposto e como não tinha
nenhum tipo de fiscalização, e Roma também tava nem aí, porque eles queriam o deles, e tipo, se você quiser cobrar 10 e o cara pagar 10, você me entregar 5, eu tô pedindo 5, pra mim tanto faz, pode cobrar lá, tipo, faz seu corre aí que eu tô fazendo o meu. Eles exerciam uma certa força autoritária sobre os judeus, já que eles estavam com o backup do exército de Roma atrás deles. Tipo, mano, você tem que pagar o imposto, é obrigatório. E aí eles pegavam grana pra eles e desviavam uma grana. E por que a gente tá falando sobre isso? É que, tipo, Jesus, ele escolheu o cara que era o Che Guevara, judeu, e escolheu o deputado federal que desvia dinheiro das merendas. E falou assim, ó, vem cá, vocês vão trabalhar junto. E aí, quando ele separou os 72 discípulos, numa outra passagem, ele falou, vão de 2 em 2 e preguem nas cidades aqui ao redor. E aí, mano, sei lá, mas eu acho que Simão ficou junto com Levi. Pô, vocês são a dupla do barulho, vai lá. Fala de mim pros outros. Tem alguns pontos que eu acho importante a gente deixar ressaltado aqui. O primeiro, que acho que é o mais óbvio, os dois foram colocados pra trabalhar em harmonia. Então, tipo, um cara que queria matar o outro e o outro que roubava o dinheiro do um, foram colocados juntos pra trabalhar junto e pra falar de uma mesma causa, da causa do reino de Deus, que é porque Jesus veio pra terra. Ponto 1. Ponto 2. A Bíblia relata que os dois deixaram as antigas práticas e começaram a seguir Jesus. Na hora que eles encontraram com Jesus, quando eles... tanto que Simão, ele é retratado como... Da maneira que tá escrito em Lucas, dá a entender que ele era conhecido como zelote. É uma prática que ele não adotava mais naquela época. Então, tipo, eles deixaram de fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer para poder seguir Jesus. Eles deixaram as ideologias políticas e as crenças em sistemas humanos, sistemas estabelecidos por seres humanos, sistemas extremamente falhos, tanto que eles não existem mais, e passaram a seguir os ensinamentos de Cristo e trabalhar junto. E o terceiro ponto, Jesus não tá nem aí, mano, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, se você é zelote, se você é cobrador de imposto, se você é sei lá o que, do Procede, eu não sei o nome dos partidos aí, tem um partido novo aí que tem um nome bem engraçado. Se você é do Partido Verde, do PC do B, do PSDB, do PT do B, do PAS do Para Todos, do Bolsa Amigos dos Animais, sei lá. Ele não liga pra sua posição política ou o que você acredita que é certo ou que é errado. Mano, ele não tá nem aí, tipo... Não quero saber. Tipo, isso foi instituído por homens, mano. Não é esse o caminho. O que você precisa seguir é a política do reino. E o convite que eu tenho pra você, sincero, hoje, é que você, mano, para de ser tonto. É um pedido / convite. Deixa de ser idiota. Porque Jesus não ligava pra aquilo naquela época. E se você fala que você segue Jesus, você tem que partir dos mesmos princípios que ele. Mano, esquece todas essas fitas aí e segue Jesus. Então faz uma oração sincera, eu quero fazer as paradas que você manda, eu quero seguir o que você ensina. Pode ter certeza absoluta, mano, absoluta. Você vai ver como essas picuinhas aí que só servem pra separar as pessoas é um monte de besteira e que Jesus, ele tem uma parada muito grande pra você, muito grande mesmo. Então vai ler a Bíblia, lê os evangelhos, conhece um pouco sobre Jesus, estuda um pouco sobre Jesus, faça orações sinceras, as orações sinceras são as que alcançam o Pai, as orações sinceras quando você está conversando como se estivesse conversando com um amigo, são as que realmente interessam e são as que realmente fazem com que Deus te ouça de verdade. Então meu convite é, leia a Bíblia, ore, nós.